Como você pode começar investindo somente R$10 e atingir uma quantidade de R$300 em dividendos todos os meses, isso de forma passiva, sem você precisar trabalhar aí da sua casa tranquilo e sem precisar vender nada. Isso só por você investir em fundos imobiliários. E se você começar hoje, já dá para você começar a receber os dividendos já no próximo mês. E um ponto muito importante aqui, esses dividendos que você vai receber aí no próximo mês, a grande vantagem é que esses dividendos hoje eles são isentos de imposto de renda, o que pode alavancar ainda mais o seu patrimônio, vai te ajudar ainda mais a construir riqueza, porque você não vai precisar pagar imposto sobre esses dividendos. Os fundos imobiliários que eu trouxe aqui para ajudar a clarear a sua mente sobre investimentos em fundos imobiliários são o MXRF11 e o VGHF11. Esses dois fundos imobiliários estão ficando muito famosos por serem muito baratos. O pessoal acha que para começar a investir precisa de ter muita grana e na verdade esses fundos imobiliários, assim como outros fundos imobiliários, esses fundos imobiliários você consegue já comprar cotas a partir de R$10. É isso mesmo que você ouviu. Hoje a gente não dá tanto valor assim, acho que com R$10 não dá para fazer nada e dá sim. Você consegue comprar já cotas desses dois fundos imobiliários. O MXRF11 é um fundo de papel. Hoje ele é um dos fundos imobiliários com maior número de cotistas, justamente pelo preço dele, porque é um preço extremamente acessível, qualquer pessoa consegue começar a investir aí em fundos imobiliários através desse fundo, através do MXRF11. Então eu vou falar sobre esses dois fundos imobiliários, vou te explicar um pouco mais sobre eles e vou te mostrar uma planilha também para a gente fazer algumas simulações para você começar a entender um pouco mais essa dinâmica também dos dividendos. E só lembrando um ponto extremamente importante, isso daqui não é nenhuma recomendação de compra ou de venda desses fundos imobiliários, é mais para você abrir a sua cabeça de como você pode começar a investir em fundos imobiliários, como eles funcionam, como eles pagam os dividendos. Então agora eu vou começar explicando um pouco mais sobre esses fundos imobiliários para você entender a dinâmica deles. Bom, já estou aqui com o site do Funds Explorer aberto aqui, estou com a parte do MXRF11. Tá, que é o fundo de papel que eu comentei com vocês anteriormente. Hoje, o MXRF11, uma cota desse fundo custa R$10,61. Outra coisa interessante é o valor de patrimônio líquido desse fundo imobiliário aqui, que hoje é de 2,3 bilhões. E uma informação interessante, que é esse P sobre VP, que está de 1,05. Guilherme, o que isso significa? Isso significa que hoje ele está sendo negociado, a cota dele está sendo vendida acima do valor que ele vale. Para ficar mais simples aqui para você entender, é como se você estivesse comprando um carro que vale R$10.000, porém você está pagando R$15.000 no carro. É a mesma coisa aqui, ele valeria aqui um exemplo, tá? Valeria tipo 9 e alguma coisinha, 10 e alguma coisa, e você está pagando hoje R$10,61. Você está pagando mais do que esse fundo imobiliário vale. Vindo aqui para baixo, descendo um pouco mais, a gente descobre que esse mês ele distribuiu 1,13% em dividendos. E aqui tem mais algumas descrições. Ó. O dividendo atual foi de 0,12 centavos por cota nessa data aqui, nesse mês especificamente. Ok? Então aqui ele me mostra de 3 meses, 6 meses e 12 meses. Vindo aqui para a parte de portfólio, para até explicar um pouco mais sobre o fundo MXRF11, como ele funciona, vindo aqui para baixo, ele me dá umas características muito importantes para você entender melhor a dinâmica desse fundo imobiliário. Então, ele investe aqui, ó, 16% em FIIs, ele tem 2% em caixa e ele tem 77% em CRI. O que é o CRI? Fundo imobiliário que investe a maior parte em CRI, ele está o quê? Emprestando dinheiro para financiamento imobiliário, ou seja, ele financia a dívida e ele recebe juros por isso. Ele vai financiar aí a dívida de construção de shopping, de laje corporativa, de hotéis, enfim, de vários tipos de empreendimento
imobiliário. Ele investe também em 5% em permutas financeiras. Sobre os fundos imobiliários que ele investe, então ele compra cotas de outros fundos imobiliários. E se a gente descer um pouco aqui, ele vai mostrar aqui, ó, quais são os fundos imobiliários que ele investe. E agora vindo aqui para o VGHF11, já estou com a aba dele também aqui aberta, utilizando o mesmo site, Fundos Explorer, e hoje a cota desse fundo imobiliário está custando R$ 9,69. Então, uma cota você já vai pagar aqui só R$ 9,69. O patrimônio líquido dele é de 687 milhões. O P sobre VP dele está acima de 1, significa que a gente, nesse caso, caso você queira comprar agora, você vai pagar um pouco mais caro do que ele realmente vale. Ele distribuiu aqui nos últimos 12 meses 11,76% em dividendos e descendo aqui, ó, quanto ele distribuiu em dividendos, tá? Ele mostra aqui que foi 12 centavos por cota no mês 7 de 2023. Então ele mostra aqui no último mês 12 centavos e é igual a 1,24 referente ao valor da cota atual. Mostra em 3 meses, 6 meses, 12 meses e desde quando ele abriu, quando ele fez o IPO na bolsa. Vindo aqui agora para a questão do portfólio, você vê aqui algo bem similar em relação ao MXRF11. Tá vendo aqui, ó, ele investe 62,5% em CRI, em CRI, você já sabe que é financiamento de dívida imobiliária, ou seja, ele está emprestando dinheiro para financiar uma dívida imobiliária. Ele investe em outros fundos imobiliários, 25%, e esse fundo imobiliário também investe em ações. Eu acho mais interessante, essa é a minha opinião pessoal, eu acho mais interessante em você mesmo investir nas próprias ações e investir em fundos imobiliários que ele investe. Eu não acho tão interessante assim. Então, se você descer um pouquinho aqui, ele mostra aqui, ó, quais são as empresas que ele investe e quais são os fundos imobiliários que ele investe também, ok? Então, se você quiser entender melhor um pouco mais desse fundo, é só você colocar lá no Google portfólio MXRF11 ou portfólio VGHF11, que você vai ver aqui a mesma coisa que eu estou mostrando aqui na tela para você. Agora, vindo aqui com a planilha que eu separei aqui, que eu preparei para ajudar a gente a entender melhor como funciona, já coloquei aqui o valor, o preço da cota que a gente viu lá, R$10,61 e R$9,69, o valor que a gente recebeu ali em dividendo e valor investido. Então, se a gente comprasse uma cota de cada fundo imobiliário, a gente gastaria aqui R$20,30 e receberia aqui todos os meses 24 centavos. Eu concordo com você que você deve estar pensando que isso aí não é absolutamente nada, não vai mudar a vida de ninguém. Mas quando a gente começa a fazer aqui algumas projeções, colocar aqui 50 cotas, perceba que esse valor já é o nosso número mágico, é aqui que a bola de neve começa a acontecer. Por quê? Com esse valor, a gente consegue comprar pelo menos uma cota de qualquer um dos dois fundos imobiliários. E é aqui que a mágica dos juros compostos começa a acontecer. É o que vai alavancar aí o seu patrimônio. Então, só com os dividendos que você vai receber aqui desses fundos imobiliários, já seria suficiente para você comprar uma cota desses fundos imobiliários sem você precisar investir dinheiro do seu próprio bolso, ou seja, o próprio fundo imobiliário estaria comprando cotas dos outros fundos. Então, se a gente comprasse aqui mais 100 cotas de cada um, a gente já receberia aqui R$24. Se a gente for aumentando aqui o número de cotas para 500, por exemplo, aqui já dariam 1.000 cotas e a gente já receberia aqui R$120 todos os meses. Beleza? Então eu vou já subir de uma vez aqui, colocar 1.400 cotas em cada um, para a gente já ter mais ou menos uma noção. Então, para receber aqui R$336, eu precisaria aqui de 1.400 cotas, mais ou menos aí do MXRF11 e 1.400 cotas aqui do VGHF11. O MXRF11 me pagaria aqui, ó, por mês R$167, mais ou menos, que esse valor obviamente ele vai variar, e o VGHF11 me daria aqui R$168,20.
centavos. Quando você considera um investimento de longo prazo, você vai ver que não é um valor tão alto assim, e mesmo porque você não vai investir diretamente do seu bolso esses 28 mil reais. Lembra que com os dividendos, eles também vão te ajudar a chegar nesse valor. Então, no começo, vai ser um pouco mais difícil, mas depois os próprios fundos imobiliários vão te ajudar a construir aí o seu patrimônio. Eu vou deixar aqui no card o vídeo onde você consegue participar de direito de subscrição. Direito de subscrição é quando você consegue comprar os fundos imobiliários de uma forma um pouco mais barata do que está sendo oferecida no mercado. Outra coisa que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo é o link para o treinamento conteúdo exclusivo de investimento. Lá eu te ensino como você investe em renda fixa, em renda variável, fundos imobiliários, ações, como você investe em ativos lá nos Estados Unidos, ações como McDonald's, Google, Amazon, Apple e outros fundos imobiliários que a gente chama de REITs, mas para você ter mais ou menos uma ideia, eles são um pouco parecidos também com fundos imobiliários, então o link, caso você tenha interesse em aprender mais, vai estar aqui na descrição. Eu espero muito ter te ajudado com esse vídeo, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se inscreve aqui no canal porque tem conteúdos novos toda semana onde eu falo sobre investimento, falo sobre como você vai conseguir lucrar com milhas aéreas. Não esquece de deixar aquele like e eu te vejo no próximo vídeo.